Boa tarde, meus caros colegas do curso de especialização em matemática, né? Hoje, na nossa aula, nós vamos entender o conceito inicial da derivada, tá bom? Para isso, o nosso objetivo é o quê? Né? Dada uma função f e um ponto P, com para-ordenado x0 e y0, no seu gráfico, determine o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto P. Esse é o nosso problema. Então, como que nós faremos para determinar o coeficiente angular desta reta tangente no ponto P? Então, na sequência aqui, nós veremos aí duas situações, né? Nós podemos ter uma função f representando a circunferência, né? E um ponto P que, passando por este ponto, uma reta tangente no ponto P x0, y0. Como faremos para calcular a inclinação desta reta tangente nessa função no ponto P? Uma outra situação é esta função aqui, né? A função em azul, e uma reta tangente aqui neste ponto P também. Deixa eu só trocar a cor aqui. Neste ponto P, com para-ordenado x0, y0. Então, como faremos para calcular a inclinação desta reta tangente? E um outro problema, se a gente observar, né? Essa reta vermelha, que é a nossa reta tangente nessa função aqui, ela é tangente nesse ponto, porém ela intercepta a função em dois outros pontos. E agora? Né? Será que ela ainda é uma reta tangente? Então tá aí, né? A reta vermelha é a reta tangente ao gráfico da função, mas ela está tocando o gráfico da função em mais do que um ponto. E agora? Né? Então, para isso, nós devemos ter uma definição mais precisa do conceito de reta tangente ao gráfico da função em um ponto dado. Para isso, nós vamos pegar uma função qualquer e nessa função vamos determinar uma reta secante passando por dois pontos pertencentes a essa função. Então está aqui. Essa função em vermelho é a nossa função f de x, né? E determinamos aqui, na função f, dois pontos. O ponto P, com para-ordenado x0 e y0, e um ponto Q, com para-ordenado xy. Né? Então, para um ponto, para um x0 aqui no eixo das abscissas, nós temos aqui um f de x0 ou um y0 no eixo das ordenadas. Né? E quando fazemos um deslocamento de x0 até um ponto x, né, nós obtemos aquele outro ponto que temos aqui no eixo das ordenadas, o y para quando naquele ponto temos o x e o y aqui. Então, podemos observar claramente que de x0 até x, houve uma taxa de variação em x e também houve uma taxa de variação em y. Né? Então, como de x0 até x eu posso construir uma reta paralela ao eixo das abscissas, né? Porque eles são paralelos, eu vou conseguir determinar aqui
um triângulo retângulo, né, que forma ali aquele vértice, um ângulo de 90 graus. Então, com isso, nós conseguimos determinar o coeficiente angular dessa reta secante que passa por esses dois pontos, que é essa reta mais escura aqui. Tá? Então, com essas taxas de variação, ou seja, eu tenho uma taxa de variação em x, né? E eu tenho uma taxa de variação em y. Então, com essas duas taxas de variação, a gente consegue determinar o coeficiente angular dessa reta secante. Ou seja, é a taxa de variação em y pela taxa de variação em x. Com isso, temos a seguinte equação aí do coeficiente angular da reta secante. Ou seja, o coeficiente angular da reta secante, né, é a variação em y, que é o nosso ΔY, em relação à variação em x, que é o nosso ΔX. É uma taxa de variação. Mas o que acontece se esse ponto Q deslocar na função até o mais próximo possível do ponto Q, de modo que ele não seja o ponto Q, né? A gente vai mudar a inclinação dessa reta secante. Ela vai deixar de ser uma secante e vai se tornar uma reta tangente neste ponto P, né? Ou seja, então, ao deslocar o ponto Q tendendo a P, nós teremos um deslocamento de x tendendo a x0, de modo que ele não seja x0, né? Com isso, conseguimos determinar a inclinação da reta tangente naquele ponto P. Tá? Então, como que isso vai acontecer? Então, temos uma animação aqui em que ilustra exatamente aquela situação. Nós temos um deslocamento do ponto Q, né, que ele sai daqui, e ele tende ao ponto P. Quando o ponto Q tende ao ponto P, nós temos uma taxa de variação diminuindo aqui no eixo das abscissas, né, que seria a taxa de variação em x. Eu tenho um deslocamento de x tendendo a x0, ou seja, eu tenho um deslocamento em que ele vai diminuindo à medida em que x tende a x0, de modo que ele não seja o x0. E com isso, a inclinação da reta secante, inicialmente, ela vai mudando de modo que ela fique uma reta tangente no ponto P. Tá? Então tá ali, ó. Quando o ponto Q se aproxima do ponto P, a reta secante vai inclinando até atingir uma posição limite. Essa posição limite é o que chamamos de reta tangente. Então tá aqui, ó. Então, o limite, quando Q tende a P, da reta secante, ela fornece o que para a gente? Ela fornece uma reta tangente no ponto P. Então, dito isso, portanto, definimos o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto P por essa definição aqui do limite. Ou seja, isso aqui é a definição formal da derivada por limite, né? Esse aqui é o início dela. Então, temos aqui, né, que o coeficiente angular da reta tangente é igual a quem, né? O limite quando x tende a x0 de quem? Do coeficiente angular da reta secante.
Mas quem é a reta secante? A reta secante, nós vimos lá no slide anterior, que é a taxa de variação de y em relação à taxa de variação em x, quando o x tende a x0. Então, podemos escrever o limite dessa forma. É substituindo aqui o coeficiente angular da reta secante por f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Então, como vimos, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma equação em um ponto P é dado pela seguinte forma. Então, o coeficiente angular da reta tangente é igual ao limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Se nós fizermos aqui uma mudança de variável nessa primeira função aqui, né, a gente pode reescrever de outra forma. Então, utilizando a mudança de variável, né, eu vou dizer o quê? Que h é igual a x menos x0, que é o denominador aqui do limite. Se a gente isolar o x nessa igualdade, teremos que x é igual a x0 mais h. E substituindo isso aqui na primeira, né, nós podemos reescrever aquele limite, né, do cálculo do coeficiente angular da tangente da seguinte forma. Então, teremos isso aqui, que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao limite de x tendendo a zero. No lugar de x na primeira equação lá em cima, nós substituímos por x0 mais h, ficando assim, f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. A grande sacada aqui do limite é essa indeterminação aqui, né? Que vai aparecer lá em cima e aqui embaixo. O que a gente tem que fazer para terminar? Por que vai causar uma indeterminação? Quando o x tende a x0, né, ele vai ficar o mais próximo de x0. De modo que aqui embaixo, teríamos x0 menos x0, que iria ocorrer uma indeterminação no nosso limite. Então, por isso que quando x tende a x0, ele não pode ser x0. E quando fazemos essa substituição aqui, trocando x por x0 mais h, ao efetuar o limite, o cálculo do limite de uma função, nós temos que atentar a eliminar essa indeterminação no cálculo do limite. Nos exemplos seguintes que eu farei junto com vocês, vamos observar essa situação. Tá? Seguindo aqui, então, podemos definir que a derivada de uma função ela é dada pela seguinte fórmula. Né? Então, a derivada de primeira ordem da função ela é igual ao limite de h tendendo a zero de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Então, ela é chamada de derivada de f em relação a x. O domínio da derivada de primeira ordem consiste em todo x para o qual o limite existe. Ou seja, então ela aceita a derivada. Seguindo aqui, temos um primeiro exemplo aí em que a gente vai calcular a derivada dessa função pela definição formal do limite. Deixa eu só trocar a cor aqui da caneta para nós desenvolver essa derivada. Então, a primeira coisa é o quê? É pegar a derivada, a definição de derivada pela definição formal do limite, né, que é f' de x
Opa, meu lápis aqui deu problema. F' de x ela é igual a quem? Ao limite de h tendendo a zero de quê? Então, a gente viu lá que é f de x0 mais h menos f de x0. Isso aqui, olhando assim a definição, parece ser uma coisa muito difícil, mas não é. Isso aqui dividido por h. O que a gente tem que atentar aqui? É que o limite de f de x0 mais h menos f de x0 nada mais é do que uma função composta. Né? Lembra lá no ensino médio das funções compostas? Então é isso que a gente tem que desenvolver aqui. Então daqui, ó, fazendo a composição lá na função dada, o limite fica da seguinte maneira. Então temos o seguinte, que a derivada de primeira ordem da função será igual, né? O limite de h tendendo a zero de quem? Lá no numerador, ele está dizendo o quê? Ó? Pegue a função f, que é 2x ao quadrado. No lugar de x, eu vou colocar o quê? Vou colocar x0 mais h. Então fica assim. 2 que multiplica x0 mais h ao quadrado menos quem? F de x0. Ou seja, no lugar, eu vou pegar a função que ele deu para a gente e no lugar do x eu vou substituir por x0. Então vai ficar 2x0 ao quadrado, isso aqui dividido por h. Agora percebe, se a gente aplicar o limite aqui nessa situação, né, então como h tende a zero, o nosso denominador aqui vai dar zero. Então não tem como a gente dividir qualquer coisa por zero. É indeterminado. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar o desenvolvimento dos cálculos do numerador, de modo que a gente consiga evidenciar o h no numerador e a gente consiga tirar essa indeterminação no denominador da função, do limite, do cálculo do limite. Então, desenvolvendo o numerador. Então, f' de x vai ser igual ao limite de h tendendo a zero. E lá em cima a gente tem um produto notável. Né? A gente pode desenvolver o produto notável aqui e já ir multiplicando por 2. Então, quadrado do primeiro vai ficar x0 ao quadrado multiplicado por 2. 2x0 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2x0h, que multiplica por 2. Então, 4x0h mais o quadrado do segundo, ou seja, h ao quadrado, multiplicado por 2, então, mais 2h ao quadrado. Menos quem? Menos 2x0 ao quadrado. Isso aí dividido por h. Perceba ainda que a gente não pode aplicar o limite aqui, porque vai ocasionar ainda a indeterminação do cálculo do limite para a derivada. O que a gente tem que fazer aqui? Procurar quem elimina com quem, né? Então, 2x0 vai zerar com menos 2x0 ali na frente. E o que a gente fica aqui? Ó? Se vocês observarem, a gente tem 4x0h mais 2h ao quadrado. O que tem? Qual é o fator comum aqui? O h. Então, a gente pode evidenciar o h no numerador, de modo que teremos o seguinte.
Então, f' de x é igual ao limite de h tendendo a zero. Então, lá no numerador, nós observamos que tem o h como fator comum. Evidenciando ele, ficamos com o seguinte, né? Então, vai ficar 4x0. Vou desfazer ali. Cometi um erro, deixa eu pegar a borracha. Então, temos aqui 4x0, né? Porque ficou 4x0, h dividido por h, sobra 4x0. Mais 2h ao quadrado dividido por h, fica 2h. Dividido por h. Tá vendo? Agora a gente consegue tirar a indeterminação que estava ocorrendo no início. h dividido por h dá 1, né? H tende a zero, a gente já pode aplicar o limite aqui, isso aqui vai dar zero, né? Como a gente já aplicou o limite, então ficamos com o seguinte, que a derivada de primeira ordem daquela função é igual a quanto? É igual a 4x0, né? Ou a derivada de primeira ordem é igual a 4x. Tudo bem? Agora, vamos fazer uma outra derivada de uma função diferente, uma função em que aparece o radical. Então está aqui. Calcule a derivada da função, né, que a nossa função é o quê? F de x é igual a raiz quadrada de x. Então, aplicando a mesma definição, né, que nós vimos na anterior, ficamos com o seguinte. Então, a derivada de primeira ordem da função vai ser igual a quem? O limite de h tendendo a zero. E aí ficamos com o seguinte, né? No f de x0 mais h. Então, no lugar de x aqui dentro da raiz, ficamos com raiz de x0 mais h. Menos quem? Raiz de x0 dividido por h. Agora, observe o seguinte, né? Lembra que eu falei que a gente tem que procurar desenvolver o numerador de modo que a gente consiga tirar a indeterminação aqui do denominador, né? Porque h tende a zero. Se a gente aplicar o limite, teremos alguma coisa dividido por zero e a gente sabe que isso não é possível. Mas aí a gente cai em um empecilho ali, né? A gente tem radicais, operação entre dois radicais. O que a gente faz aqui? A gente vai fazer o conjugado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, ou seja, eu vou multiplicar por raiz quadrada de x0 mais h e vou trocar o que é o conjugado? É a troca de sinal aqui na operação entre os dois radicais. Se ali é negativo, então aqui vai ficar positivo. Raiz quadrada de x0. E eu vou dividir pela mesma coisa. Se eu faço isso, se eu multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa, na verdade eu estou multiplicando por 1. Eu não estou alterando a minha equação. Então aqui embaixo também vai ficar raiz quadrada de x0 mais h, mais raiz quadrada de x0. Tá bom? Agora é só desenvolver os cálculos normalmente. Então lá em cima teremos o quê? Que a derivada de primeira ordem da função
é igual ao limite de h tendendo a zero, né? Se a gente observar lá em cima, olha só, deixa eu colocar um parêntese aqui e um parêntese e fechar aqui também. Aqui também. Olha só, a gente tem um produto notável da soma pela diferença, né? Então, um produto notável da soma pela diferença, a gente sabe que é só multiplicar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Por quê? Se a gente fizer a distributiva ali, nós perceberemos que os elementos centrais, né, dessa distributiva vai zerar, sobrando somente os extremos. Então, a gente pode fazer isso direto. A gente tem o quê? Raiz quadrada de x mais h vezes raiz quadrada de x mais h. Isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de x mais h ao quadrado, que é a mesma coisa de x0 mais h, né? Mais vezes menos é menos, e raiz quadrada de x0 vezes raiz quadrada de x0 é raiz quadrada de x0 ao quadrado, que é x0. E aqui embaixo a gente multiplica, ó, vai ficar h, que multiplica aquela parte toda, raiz quadrada de x0 mais h, mais raiz quadrada de x0. Lá em cima, no numerador, a gente já observa que x0 menos x0 dá zero. O que sobra? h. Então teremos h dividido por h, que dá 1. Vou trocar a cor aqui para eliminar aquilo ali. Então ali, ó, h dividido por h dá 1. Então, o que ficou lá no numerador? Ficou 1. Então teremos o seguinte: a derivada de primeira ordem da função é igual a quem? Ao limite de h tendendo a zero. Não apliquei o limite ainda, né? Então teremos isso aqui, ó. 1 dividido, né? Aqui h dividido por h deu 1, e x0 menos x0 deu zero. Ficamos só com o denominador ali. Raiz quadrada de x0 mais h mais raiz quadrada de x0. Agora eu posso aplicar o limite, né? Então, como h tende a zero, aqui dentro da raiz, ó, no denominador, esse h vai dar zero. O que sobra ali? Vai ficar 1 dividido por raiz de x0 mais raiz de x0. E aí, como eu já apliquei o limite, então a nossa derivada de primeira ordem da função é igual a quanto? A 1 dividido por, aqui ficou raiz quadrada de x0 mais raiz quadrada de x0, que é o quê? 2 vezes raiz quadrada de x0. Com isso, a gente conclui, né, a aplicação de derivada pela definição formal de limite. Ok? Muito obrigado e até a próxima.